Boa tarde à mesa, boa tarde, senhores vereadores, população aqui presente. Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do dispositivo do artigo 35 do inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei 75/2019, de autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e da outras providências, com vista à apuração da base de cálculo dos impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre propriedade predial. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público. Especificamente sobre o tema do projeto, será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Neste momento, passa a palavra ao representante do autor do projeto, para explanar sobre o projeto de lei número 75/2019, de autoria do chefe do Executivo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Iniciarei lendo o ofício encaminhado a esta casa. Caçapava, 16 de setembro de 2019. Ofício 475 de 2019. Senhora Presidente, pelo presente encaminho o incluso projeto de lei que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e dá outras providências com vistas à apuração da base de cálculo dos impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial, para que seja elevada a apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. A presente propositura visa a alteração da norma municipal, a fim de corrigir distorções e dar maior transparência aos valores apontados em nossa planta genérica. Também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o R7, Unidade Regional de São José dos Campos, que a lei orçamentária ou o Código Tributário do município não prevêem a revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores, PGV. A planta genérica descreve os valores estimados do metro quadrado de terreno em cada um dos setores de nossa cidade. Ocorre que nestes 20 anos, sem que houvesse uma adequação e considerando o crescimento da cidade, sua urbanização e as características urbanísticas, foram constatadas algumas distorções de valores, que se pretende corrigir com a presente propositura. Áreas de expansão urbana hoje são áreas urbanas, com benfeitorias que valorizam os imóveis ali situados, ou até mesmo se constituíram em condomínios e loteamentos fechados, mas continuaram com base de cálculo de seu IPTU referente ao loteamento inicial. Em contrapartida, há áreas que não experimentaram o mesmo desenvolvimento e, portanto, não devem sofrer aumento em sua base de cálculo. Por isso, a adequação que se propõe não é um simples aumento de valor de tributo, mas sim uma equalização dos valores de modo a garantir a isonomia na incidência deste imposto. A setorização da revisão da planta genérica permite que atinja aquelas localidades onde a urbanização e o crescimento de fato valorizaram os imóveis e que, por outro lado, não se onere os proprietários de imóveis das áreas onde esta valorização não ocorreu. Diante do disposto, espero ser incluso o projeto de lei apreciado, votado e aprovado em regime de urgência por essa estimada Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Acima, senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Nós tivemos a oportunidade de já discutir numa audiência passada
e por conta de algumas dúvidas, se tomou a decisão de reiterar esse processo. E isso acaba sendo benéfico, nos dá a condição de melhor discutir, de melhor entender o que está sendo proposto. A Fabiana vai explanar as condições, elas não alteraram daquilo que nós conversamos inicialmente, foi mais uma adequação jurídica, uma equação de texto, mas a essência se manteve. Acima de tudo, eu entendo como uma justiça tributária. Caçapava há muitos anos, já 20 anos, que não tem uma revisão nesse sentido de forma adequada. Então nós temos hoje localidades que pagam muito aquém daquilo que deveria pagar em relação às demais localidades da cidade. Por outro lado, aqueles bairros, aquelas localidades que também não tiveram um crescimento tão adequado, ou que não, se realmente houve uma mudança na sua valorização, não está sendo mexido. Então, somente alguns pontos principais hoje de distorção da planta genérica. Fabiana, eu gostaria que você tocasse e passasse as novas condições. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, presidente e público presente. Meu nome é Fabiana, trabalho há 20 anos no setor de cadastro imobiliário. Vou passar para vocês a parte técnica das alterações da planta genérica. A adequação da planta genérica que vai ser passada é sobre a revisão dos valores do metro quadrado do terreno. A base de IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, é o seu valor venal, obtido através da planta genérica de valores, onde consta o valor do metro quadrado do terreno e o valor do metro quadrado da construção. O objetivo desse projeto é corrigir algumas divergências da planta genérica, pois alguns bairros e condomínios de padrão médio e alto estão com o valor do metro quadrado do terreno menor ou igual a alguns bairros de padrão baixo. Fazer a justiça tributária e social, ou seja, bairros com maior valor de mercado, pagar mais do que os de menor valor de mercado. Atender ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado sobre a não atualização da planta genérica. A última atualização da planta foi feita em 1998 e nesses 21 anos as características e valores de mercado de alguns bairros sofreram alterações significativas. Importante deixar claro que somente algumas ruas e bairros foram alterados. As alterações foram feitas nos casos mais divergentes e a maioria são bairros de alto e médio padrão. Não foi alterado todos os valores da planta genérica. Exemplos de divergência. O valor do metro quadrado do terreno do condomínio Portal da Mata está hoje o mesmo valor do residencial Esperança. Condomínio Cerejeiras, o bairro Borda da Mata e região, está menor do que o bairro Maria Elmira. O valor do metro quadrado do condomínio Pinheiros, valor do terreno, está o mesmo que algumas ruas do Maria Elmira. O condomínio Mirante do Vale e o bairro Vilagem das Flores está o mesmo código que o bairro Aldeias da Serra. E o residencial Esperança está menor do que o residencial Aldeias da Serra. Aqui nós temos uma tabela, né, que eu distribuí na outra audiência aos senhores vereadores, que tem a lista, uma lista de mais exemplos de bairros que
que estão com essas divergências, né? Terra Santa Mariana, né, que estava código 8, é um código mesmo do Aldeias da Serra, que é um condomínio fechado, né, Terra Santa Mariana. O condomínio Alta Vista também está o código 8. Jardim Caçapava, ele também está com 13, e o Maria Mira é código 17. O Panorama está com código 6, menor até do que o Aldeias da Serra. Borda da Mata, Borda do Campo, eles estavam código 10. Mirante do Vale, já falei. O Bela Vita, ele estava código 8. Parque Residencial Santo André, ele estava código 14. O Maria Mira já está na faixa do 16 e 17. Jardim Primavera, 13, também o mesmo caso do Santo André. Residencial Esperança, ele estava código 2, aí a gente igualou com Aldeias da Serra. Jardim Julieta, também tem algumas ruas do Jardim Julieta que já estavam código 41, então nós apenas igualamos com essas ruas. O Jardim Amália e região, eles estavam com código 14 e 18. Colocamos 22 porque algumas ruas da região da Vila Santos já estão com esse código 22. O Jardim São José também não poderia ficar menor que o Maria Mira, ele estava 11 e 13. A Rua 7 de Setembro, tem ruas em volta que já estão código 55, então não tem por que a Rua 7 de Setembro ficar com o código 43. E a Praça da Bandeira também, de 64 para 70, porque a região, a Avenida Brasil já é código 70. Então, como a Praça da Bandeira é bem centralizada, não teria por que ela ficar menor que isso. Como estamos alterando o código da planta genérica, referente ao metro quadrado do terreno desses bairros, os imóveis que têm área construída não sofrerão muita alteração, pois a alíquota do IPTU sobre o valor venal total, que é o valor venal do terreno mais o valor venal da construção, é 0,4%. Já a alíquota do imposto territorial é 2,5%. Então, aqui eu peguei um exemplo, peguei apenas um exemplo, para vocês terem, conseguirem visualizar isso que eu acabei de explicar. Um terreno no Alta Vista, que hoje está código 8 e ele, no projeto, vai para o 20, hoje o IPTU dele é R$ 183,00 anual. Com essa alteração, o terreno vai para R$ 477 anual. Já uma casa de 129 metros quadrados, hoje ela paga R$ 353,00 de IPTU em 2019 e em 2020 vai para 396. Então, a diferença aqui do aumento da casa é R$ 40,00. E do terreno é maior porque nós estamos mexendo apenas nos valores do terreno, tá? Então, é isso que eu queria que vocês conseguissem visualizar, que quem já paga o IPTU sobre uma construção não vai ter um aumento significativo porque a alíquota sobre construção é bem menor do que a alíquota sobre terreno. Eu tenho uma outra tabela aqui que eu apresentei na outra audiência, mostrando mais alguns exemplos que até nós distribuímos aí para os senhores vereadores, mostrando exatamente isso. Um exemplo de uma casa e um exemplo de uma construção, de um PTU de construção.
de alguns locais que estão sendo alterados, né, como Santa Helena, Terras do Vale, Colinas, Portal da Mata, Cerejeiras, Moradas do Jataí, Santa Mariana, Aldeia Alta Vista, Bela Vitá, Condomínio Mirante do Vale, Condomínio Pinheiros, Rua 7 de Setembro, Praça da Bandeira, Jardim Amália, Jardim Panorama, Residencial Esperança. Aí esta é a apresentação. Pode abrir para pergunta. Se tiver alguma dúvida. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. O outro projeto, o vereador Marcelo tinha falado sobre as datas, né? 2020, isso foi alterado. Não ficou alguma dúvida, vereador? Pedir a palavra, presidente, secretário, servidores, vereadores, população presente, boa tarde. Essa tabela que se encontra junto ao projeto já é a modificação, já é o que... São sendo os aprovado, códigos como que ficaria? serão para 2020. Você tem o atual, como se encontra hoje? Então, o atual, ele tem no nosso site. Está no projeto, na lei. Isso, porque o projeto de 1998, na verdade, ele não foi feito através de tabela, ele foi feito através de uma planta mesmo. Então, por isso que nós transformamos essa informação em tabela, para ficar mais fácil de visualização, né? E se tornar mais público também, né? E vocês têm essa tabela com os valores atuais? Isso, vocês têm hoje, 2019, né? Nós colocamos, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Nós colocamos no site da prefeitura a maneira de calcular o IPTU, né? E as tabelas que são utilizadas. E daí nesse link tem as tabelas com os valores de 2019. Aí aqui, ó, cálculo de IPTU, certo? Aí aqui explica as fórmulas, como que calcula, qual é a alíquota, né? E abaixo aqui tem várias tabelas. Ó, tabela 1, que é o valor do metro quadrado de terreno, que é o anexo 1 dessa lei. Fator profundidade, que eu não lembro qual que é o anexo aqui, mas também está nessa lei. Queria dar uma olhadinha no fator 5. Gleba. Não, fator 5 não, no anexo 5. Tabela 5, aqui. Tabela códigos da planta genérica por rua, setor e quadra. Aí ele abre esse PDF, que se a gente fazer a busca aqui, né? Vamos pôr Rua João Araújo. João Araújo. Aí ele mostra aqui, ó, o setor, né, que é do IPTU isso, a quadra que ele abrange e o código da planta genérica está hoje, tá? E o valor que é hoje, né? Uhum. Então essa tabela, ela está no site da prefeitura, tá? Uma dúvida. Vou pegar um exemplo aqui da Rua Colômbia, você consegue
Tirar uma dúvida. Qual fator? É ele mesmo. Rua Colômbia hoje é código 19. 19. E a Rua México? Código 20. Tá. Eu fiquei com uma dúvida. Todas as... Aqui eu estou pegando o Jardim Caçapava, tá? A maioria das demais ruas, tudo fator 17. Por que essas duas ruas têm um fator mais alto? Então, isso já vem da última planta. Por que nós não quisemos igualar com o 20, né? Não, na verdade eu estou pensando em igualar para o 17. É aquilo porque que eu se a maioria é 17... É aquilo que eu falei na outra audiência para o vereador... esqueci o nome do outro vereador. Mas é que a gente não pode diminuir, senão o Tribunal de Contas vai dizer que a gente está abrindo mão de receita. O certo seria a gente ter igualado para o 20, né? Porque é o maior código, foi o que nós fizemos até inclusive no Jardim Julieta. Mas por que nós não quisemos igualar para o 20? Porque a nossa intenção aqui é não deixar, a gente está usando o código da rua do Maria Omíria como referência. A intenção era não deixar nada abaixo, nenhum bairro que estivesse no mesmo padrão, ou até acima, abaixo do Maria Omíria, que é código 17. Então, por isso que nós colocamos aí código 17. Essa, como eu já falei da outra vez, a atualização da planta genérica, na verdade, de Caçapava, ela teria que ser feita em todas as ruas, né? Mas isso demanda de um estudo mais apurado. Mas então, aqui nós não fizemos... uma ressalva. Por exemplo, você pode reduzir sim para 17, porque essa questão de redução de receita, ela não pode, desde que você não especifique de onde você vai tirar a receita para suprir essa receita que foi suprimida, que foi tirada. Então, mas se a gente está tendo aumento em outras áreas, logicamente está tendo aumento de receita. Então, eu tenho onde justificar até essa supressão para a gente ter uma justiça. Porque eu acho que o objetivo é esse, né? Não é ter justiça, o código, por exemplo, tributária. Eu entendo que esse é o objeto, pelo menos é isso que tem no ofício do prefeito, é isso que tem sido colocado. Um imóvel da Rua México com o código 20, ele já está bem abaixo do valor de que ele deveria estar, que é o da planta, valor venal para a cobrança do IPTU. Então, por isso que nós não mexemos nesses códigos, tá? Eu não sei se eu vou conseguir conectar aqui com a prefeitura. Não, esse eu não consigo conectar. Mas o motivo foi esse, porque o valor venal, na verdade, ele deveria aproximar ao valor de mercado, tá? No mínimo, ele deveria estar mais ou menos uns 70% de valor de mercado. Porém, todos os valores, se o senhor pegar todos os IPTUs de Caçapava, o valor venal, a maioria não chega a 20% do valor de mercado. Entendeu? Então, por isso que a gente fez poucas alterações, mais nas divergências mesmo, e já tem uma intenção de fazer uma apuração mais detalhada de todas as ruas para verificar qual seria o correto de cada rua. Tá? Essa alteração desse projeto é apenas para corrigir essa divergência, que algumas já vêm lá do projeto de 98 e outras devido à atualização de valor de mercado nesses 20 anos. Tá ok. Fabiana, Diga. Boa tarde. Boa tarde. Aproveitando o questionamento do vereador Marcelo, eu gostaria, se você pudesse me passar em valor, quanto que está o código 17, quanto está o código 20 lá no Jardim Caçapava? O valor do venal ou o valor de cada código? O valor do IPTU, com o código de 17, quanto que uma pessoa pagaria, e com o código 20, quanto que pagaria?
Eu tentei conectar com a prefeitura, né, para eu ter esses valores aqui. Não sei se eu coloquei na minha tabela um do Jardim Caçapava. Mas esse computador não fez essa conexão. Vou pegar um exemplo aqui com o código 17, que está usando aqui, ó, o Mirante do Vale é um código 17. Uma casa no Mirante do Vale, ele altera com o código 17, ele vai para 319, certo? O IPTU. Agora, o código, deixa eu ver se tem algum com código 20. Tem um com código 22, que vai estar um pouquinho acima do que nós estamos falando aqui. Um IPTU no Jardim Amália, com código 22, ele vai para 225. Mas isso depende, de valor de IPTU, depende muito de tamanho de terreno, tamanho da construção, entendeu? Então, teria que pegar um específico de alguma rua que a vereadora gostaria de pesquisar e a gente trazer na próxima audiência qual o valor ficaria. Mas do 17 para o 20, não altera muita coisa, principalmente se for casa. Então, esse exemplo que o vereador Marcelo deu, por favor, eu gostaria que trouxesse do Jardim Caçapava, e também, se vocês puderem estar trazendo, da Vila Menino Jesus. Tá ok. Mais alguma pergunta? Deixa eu só constar em ata que eu entendi a explicação, só conste em ata que eu não concordo, tá? Só deixar claro isso. O senhor queria que aumentasse por 20? Não, na verdade eu queria que reduzisse do 20 para o 17, para você ter uma igualdade tributária, porque não pode 70% do bairro pagar 17 e só 3 ruas pagarem 19 e 20, sem nenhuma explicação plausível da motivação dessa diferença. Hoje em dia, normalmente, o que eu entendo da planta genérica é que algumas ruas valem mais do que outras. Por exemplo, avenidas, né? Agora, já nesse projeto de 98, eu já não entendi por que o México e a Colômbia ficou maior do que as outras ruas. Como eu visualizei, a gente lá na equipe visualizou que pela Geopixel que as casas nessas ruas não são casas, são casas de padrão médio para baixo, né? Nós não quisemos alterar muito, mexer muito, justamente por causa disso, porque precisaria de um estudo mais apurado. Partindo disso, eu peguei algumas ruas, por exemplo, da Vila Pantaleão, que bem próximo, inclusive próximo à prefeitura. Sim. Tudo 19. Sim. Então você tem lá Rua Tenente Mesquita, Rua Amélia Pantaleão, Rua Andiras Nogueira, Rua 29 de Abril, tudo fator 19. Que tem casas antigas, algumas boas e algumas médio para baixo. Então, teria que ser feita uma apuração de quanto valeria cada casa na questão de valor de mercado e fazer uma média
para se chegar ao código ideal a ser cobrado no IPTU. Que não foi feito. Não, porque nós não tivemos tempo hábil para isso. A nossa intenção nesse projeto é apenas corrigir a divergência de algumas ruas, principalmente, o objetivo maior aqui é corrigir as ruas dos condomínios de alto padrão, que estão quase o mesmo código do Maria Elmira e alguns até mesmo código do residencial Aldeias da Serra, né, que é uma discrepância bem grande. Então, o objetivo maior seria esse daqui. Nós acabamos mexendo em algumas ruas, mas não foi mexido em toda a planta por causa disso, por causa desse estudo que precisa. Então, eu não sei se eu vou fazer um pedido aqui, se na próxima audiência dá para trazer uma tabela apenas com as ruas que serão modificadas. Ah, sim. Com os índices atuais e a proposta de modificação. E também com os valores atuais e a proposta final de alteração. Que aí fica mais fácil da gente valores entender. Do código ou valores do IPTU? O do IPTU depende da área construída. Da área construída. Deve ser do código, aí a gente tem uma ideia. Mas, principalmente, que a gente possa ver o que exatamente está sendo modificado, porque tem muitos, que nem eu citei vários aqui, que não estão sendo modificados. Não, exatamente. Então, assim, para a gente saber exatamente o que está sendo, qual que é a proposta, de forma clara, e qual o atual e sendo, se for aprovado, qual seria o valor final. Ok. Posso complementar? Vereador, eu compreendo perfeitamente a sua preocupação, principalmente no que tange a transparência daquilo que está sendo proposto. Isso nós vamos providenciar. Mas, como eu só queria reforçar o que a Fabiana comentou, no sentido de que esse projeto, ele busca hoje, principalmente, diminuir essas grandes divergências. As grandes. Aqueles bairros que realmente deveriam estar pagando muito mais, já há muitos anos, e continuam pagando IPTU muito aquém daquilo que deveria, pela própria condição de mercado, condição de infraestrutura, condição de valorização. Nós não ficamos mexendo em toda a planta genérica. Se era 17, hoje seria ideal 20, ou alguns detalhes desse tipo, que não são tão significativos e realmente, principalmente para aqueles que não são terrenos, e sim casas, que a maior parte das ruas hoje constituída de casas, muito pouco sofreria essa alteração. Então a gente não buscou, e não tem buscado nesse projeto esse objetivo, mas sim, volto a falar, dos bairros mais significativos, das divergências mais significativas, principalmente para aqueles que ainda têm muito terreno. Loteamento normalmente é o que passa, né, os loteamentos, o investidor que fica com vários lotes, pagando muito barato hoje, por não ter construção. Então é esse o foco do projeto, tirar essas divergências, não sempre mexendo em valor de venal, mexendo em detalhes, sim uma correção de código, de setor a setor. Então, foi esse o intuito do projeto, diminuir essa divergência, diminuir esse equívoco, um enorme equívoco aqui no município. Está mais do que na hora, 20 anos, sem essa atualização. Ela, por si só o tempo já teria demonstrado, já teria feito uma grande diferença. Então, pode até ter tido algum equívoco lá no passado, mas se ele é pequeno, não é o foco. É sim a justiça tributária, a justiça social, principalmente desses empreendimentos fechados, loteamentos fechados, alto padrão, pagando lá embaixo. Eu não posso concordar com isso, sinceramente. Obrigado. Somente gostaria que contasse em ato, eu acabei não falando, a senhora Laíra hoje não pôde comparecer por conta de uma cirurgia que ela ia fazer na vista. Eu acabei me esquecendo, desculpa de não ter comentado, mas eu gostaria de contar assim a não presença dela hoje, exclusivamente por conta de uma cirurgia previamente marcada.
Deixa eu só fazer um complemento, Alexandre, que eu entendo a questão de corrigir discrepâncias, só que esse projeto ele não está vindo agora esse ano, é o mesmo projeto que vem de anos anteriores, então, assim, estamos falando de, no mínimo, 3 anos para se elaborar um projeto. E eu não estou, pelo contrário, eu entendo que a equipe é extremamente qualificada, a equipe técnica da prefeitura. Eu só questiono a ideia do projeto, de que o executivo só tem buscado corrigir aquilo que é para aumentar o imposto, mas aquilo que é para diminuir daquele cidadão que está pagando a mais, diferente dos demais, de repente, como eu mostrei aqui no mesmo bairro, não está tendo um olhar para esse indivíduo. Então, assim, é para corrigir as discrepâncias, mas em todos os sentidos. Não só aquilo que é para aumentar o imposto, mas aquilo também que é para reduzir. Porque tem situações que igual eu mostrei, que 70% de um bairro paga um índice e 2, 3 ruas do mesmo bairro pagam um índice muito maior. Então, já que a gente está buscando a equidade tributária, que ela seja feita por completo. Senão, fica uma coisa muito tendenciosa só para aumentar imposto. E não para buscar o princípio, que é esse princípio que você falou, de buscar a equidade, buscar a igualdade na contribuição dos tributos. Fabiana, boa tarde. A Rua 7 de Setembro, ela está com um código 55. No projeto, sim. Que é aqui no centro. Isso. A 14 de abril está com código 43, que também é aqui no centro. Isso. Por que não igualou os dois? Então, é aquilo que eu torno a... 7 de setembro, 14. A Rua 7 de Setembro, nós se baseamos numa rua... Deixa eu pegar aqui o motivo aqui. Numa rua próxima, que já é Rua 55, e nós mexemos nela mais porque ela é uma região onde a Rua 14 de Abril, a Rua 7 de Setembro, ela pega uma parte do calçadão, né? Então, é onde tem bastante comércio e não tem muitas residências. Mas no trecho onde não é o calçadão, que tem algumas residências, que daí foi igualado com a Rua Prudente de Moraes, já é 51, e a Rua 13 de Maio também é 55. Então, a Rua 13 de Maio está bem próximo ali da Rua 7 de Setembro, então foi igualado com a Rua Código 55. Tá? As demais ruas nós não alteramos. Volto a falar, por conta do projeto que teria que ser feito com mais cuidado. Por que só complementando o questionamento do vereador Marcelo, os outros projetos que nós entramos na casa, inclusive, eles estavam mexendo em mais ruas do que esse, né? O porquê que nesse projeto nós decidimos não mexer em todas as ruas como nós estávamos mexendo nos outros projetos passados? Porque os outros anos não tinha ainda a atualização da área construída, que foi feita pela Geopixel, né? Então, por esse motivo, o maior cuidado da gente mexer só em algumas ruas, porque alguns IPTUs já aumentaram devido à atualização de área construída que os munícipes não tinham feito ainda na prefeitura, e ele foi atualizado através da imagem aérea, né? Então, o tempo que nós tivemos nos outros projetos de atualização, de estudo, essa vez foi menor, porque a gente teria que verificar primeiro essas atualizações, os valores que ficaram cada região por conta da área construída, e como essas divergências, nós do setor,
a parte técnica, nós já temos falado para todas as gestões que entram, a gente tem falado dessas divergências, principalmente dos condomínios, né? Então, dessa vez, a parte da Secretaria de Finanças decidiu apenas mexer nessas divergências por conta disso, porque o estudo teria que ser muito mais apurado devido à atualização que teve da GeoPix o ano passado, da área construída, né? Então, se a gente aumentasse, mexesse no código como realmente deveria ser, para ficar com o valor de mercado, o aumento seria muito alto, né? Então, nós não mexemos, apenas, dessa vez resolvemos mexer nas divergências mesmo, por conta disso. O tempo hábil que a gente teria não seria tanto, e a equipe deveria ser maior para poder apurar todos os casos, para não ter nenhuma divergência, nenhum erro na parte de um valor venal ficar maior do que o valor de mercado. Vereadora, mais alguma coisa? Continua franqueada a palavra aos vereadores. Fabiana, eu gostaria de perguntar para você, a Francisca Salles Damasco, você descendo do lado direito, aqueles terrenos lá, eles estão como INCRA ou estão como urbano? Francisca Salles Damasco, lá no final, área do Presoto, né? Está cadastrado, senhor Messias? Não estão cadastrados ainda. Parte somente alguma coisa que foi construído, se não me engano. Só a área perto, Ele foi desmembrado. Vale ressaltar que até a última revisão do plano diretor, essa área era considerada inclusive várzea, por incrível que pareça. E ela não é. Ela foi descaracterizada nesse sentido, então hoje tem uma laje, um tablado, e depois sim ela passa a ser várzea, né? E essa parte urbana, hoje, ela realmente já está transformada em urbana, e aqueles terrenos que, possibilitando até o cadastro em IPTU. Com os desmembramentos, parece que eles já deram alguma entrada em algum sentido, mas não todos, não. Eu acho que muito pouco lá, né, Messias? Eu sei que tem muito poucos ainda que já se transformaram em urbano, mas a tendência é realmente daquela região toda ser cadastrada. Mas para se fazer um cadastro compulsório... A maior parte está como INCRA. Ainda está como INCRA, mesmo por conta de que o módulo INCRA é de 20 mil metros quadrados. E se ele for transformar em algo menor que 20 mil metros quadrados, aí sim, compulsoriamente, ele tem que ser transformado em IPTU. Estando acima e não usufruindo de nenhum benefício direto do município, ele pode até permanecer como INCRA. Eu entendo realmente que até a parte urbana, de uma forma geral, porque não é só lá, temos outras áreas com um módulo acima de 20 mil e mantido como INCRA. A lei assim permite. Módulo INCRA, me corrija, doutor, se estiver equivocado de algum sentido, mas o módulo INCRA é 20 mil. Agora, se for diminuir, for abaixo de 20 mil, compulsoriamente será cadastrado como PTU. Obrigada. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Fica franqueada a palavra ao público presente, senhor Telmo Venâncio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Alexandre, doutor, senhores vereadores. A minha pergunta é sobre essas 21 páginas do projeto, sendo 1.680 códigos de ruas, quanto que isso representa da cidade? Valor total do IPTU? Sim, também. De arrecadação? Também. Não, isso aí é uma outra pergunta, né? Quero saber, por exemplo, quanto que isso aí representa no total ali, dessas
21 páginas, 1.680 códigos. Vocês têm uma... Então, de IPTU, esse ano o valor de IPTU foi 20 milhões, lançado. Não quer dizer que seja arrecadado, né? Sim. Lançado 20 milhões. Sim. Quanto que é a prévia da arrecadação com a simples mudança dos valores e códigos? Tem uma prévia? Aumenta 2 milhões, vai para 22 milhões. De 2 vai para 22. 20 milhões, que foi 2019. Com essas alterações de algumas ruas, vai para 22 milhões. Sim. Tá? Por isso que o objetivo não é apenas, aumentar, e sim corrigir. Né? Aqui o objetivo não foi aumentar a arrecadação, e sim corrigir as divergências. Porque se fosse aumentar a arrecadação, nós mexeríamos em toda a planta para nós termos pelo menos aí uns 5 milhões de aumento de arrecadação. Sim. Então isso aí entra no que o doutor, né, o doutor Marcelo, né, o vereador Marcelo falou, né, que não é só um reajuste. Aqueles que estão pagando mais também, sendo da mesma rua, ele também pode pagar um valor menor, né? Então faço minhas palavras do vereador Marcelo também. Concordo com a explicação dele, entendi a explicação dele, né? Mas como nós já falamos, o valor do metro quadrado do terreno dessas regiões estão muito abaixo do valor de mercado. Jardim Caçapava, você não compra um terreno com o código 17, por exemplo, do jardim que está indo, que nós estamos mexendo só no valor do terreno, ele está na faixa de R$ 78,00, o valor do metro quadrado. Se for comprar um terreno no Jardim Caçapava, esse valor não é o valor de mercado. Ele deve estar na faixa aí de uns R$ 300, R$ 400 o valor do metro quadrado lá no Jardim Caçapava. Sim. Então, toda a planta genérica, isso, vou dizer que quase 99%, vamos dizer, de 12 IPTUs de Caçapava, eles não chegam a 30% do valor de mercado, o valor venal. Sim, eu até aproveito, né, a fala do senhor Alexandre, concordo, precisa ter uma atualização, realmente. Mas só que 20 anos em um ano é muita carga para o contribuinte, certo? Eu concordo, precisa ter, até mesmo, por exemplo, o caso do Sapé, né? Algumas ruas do Sapé, que era o código 7, que hoje compreende o da Aldeias da Serra, né? Isso. Então, seria hipocrisia pura eu chegar aí, uma pessoa que mora no Sapé, querer pagar o mesmo valor do Aldeias da Serra. Sim. Porém, isso não pode ser levado assim, por exemplo, ao grupo 17, que é o caso, né? É o 17, isso, como foi citado. Assim, uma atualização de 20 anos que está atrasada, mas de uma vez só. Mas... Isso eu acho que tem que ser gradativo. E aproveito até, só por favor, o horário que está sendo exposto a essa audiência pública não é compatível com a população. A população tem que se conscientizar, ver a importância disso, certo? E ninguém está aqui, não é nada disso. A gente quer uma coisa justa. Só que a gente tem que levar isso para a população, tem que ser mostrado para a população e conscientização. Tá? Posso complementar, Fabiana? Nós temos que entender... eu ainda continuo conversando com o senhor, por isso que eu não finalizei. Sim. Ainda cabe mais pergunta. Em 20 anos, por si só, os imóveis mais próximos em determinados bairros, eles se valorizam. Naturalmente se valoriza. A infraestrutura melhora, a condição melhora, o equipamento urbano do local se melhora, as escolas, enfim, tudo se melhora naquele local com o passar do tempo. A Vila Menino Jesus hoje era muito melhor do que 20 anos atrás. Tem muito mais coisa, muito mais equipamento, entre outros bairros, por exemplo. E além do que, no meio do caminho, nesses 20 anos, vários condomínios e loteamentos surgiram. O Bela Vitar, que nós estamos mexendo, eu acho que hoje ele está com o código 8,
que é equivalente ao atual Aldeia da Serra, ele foi liberado para construir 1 ano ou 2 atrás, depois de muito tempo paralisado. Terminaram toda a obra de infraestrutura, é um loteamento fechado, de alto padrão, pagando código 8. Eu não consigo entender que ele consiga permanecer como um código 8. Então, essas divergências que nós estamos buscando é para resolver a questão mais gritante, aquela questão mais que realmente está muito fora. Nós não estamos fazendo um grande aumento da planta genérica, nós estamos falando de 10% aproximadamente, de 20% para 22%, por conta de justamente esses casos que estão muito fora e realmente não está tendo uma justiça nem tributária, muito menos social. Não foi buscado um aumento, não se falou em aumento de IPTU. A maioria dos lugares de Caçapava hoje vão permanecer como estão. Alguns vamos melhorar e equiparar o código, não é aumento de IPTU. Então, sim, mas em alguns casos vão triplicar, né, o valor. Não, a maior parte vai ficar como está, não vai mexer em nada. Então, o senhor A grande isso maioria daí não que vai tinha que mexer. chegar para a população. Só a parte de terreno, alguns terrenos. Quem tem construção não altera muito. Ou Por mexe muito exemplo, pouco. Mexe muito pouco, o exemplo que o senhor citou, né, do bairro do Sapé, que vai do código 7 ao 17, uma casa de 102 metros quadrados lá, hoje ela paga R$ 271 de IPTU e ela irá, se for para o código 17, para 319, um aumento de R$ 40 anual. Entendeu? Então, a alteração, vamos dizer, a diferença em porcentagem entre um código e outro não é a mesma que reflete no IPTU, por conta dos cálculos que são feitos e por conta também da alíquota, que sobre o IPTU é 0,4% que calcula sobre o valor venal de residência. E de terreno é 2,5% sobre o valor venal. Então, as casas que estão dentro desses bairros e ruas que está no projeto para sofrer alteração, elas não serão, o aumento das casas não será o mesmo do terreno, entendeu? Então, quem mora no bairro mesmo não vai ter um aumento significativo. É o caso, por exemplo, do Esperança, né? Hoje em dia, um terreno lá paga R$ 50 anual, entendeu? Como que uma pessoa, um bairro que paga R$ 50 anual de IPTU, pode exigir alguma benfeitoria, sendo que ele paga 50... Agora, quem tem área construída lá e já paga com área construída, ele paga na faixa de R$ 200, R$ 300 anual. Então, normalmente, se a gente pegar toda a cidade, a regra é o IPTU de terreno pagar mais do que o IPTU de construção. Essa é a regra por conta da alíquota. A alíquota do IPTU de terreno é 2,5%, da construção é 0,4%. Então, a regra normalmente é pagar o IPTU de terreno mais do que a área construída. E alguns bairros isso não está acontecendo por conta do código do valor do metro quadrado do terreno estar muito abaixo do que o correto, entendeu? Que é o caso do Esperança. Então, o certo é uma pessoa que tem terreno lá, que não usufrui do bairro, não sofre lá com o pó, com o barro, né? Só tem só um terreno lá. O certo era ele pagar mais do que uma pessoa que tem uma área construída lá. E hoje isso não acontece, porque o código do Esperança está muito abaixo. O Esperança foi fundado, acho que há uns 30 anos atrás, eu acho. Então, 89, o código está desde dessa época, 30 ou mais anos atrás. Então, está desde essa época. Foi o que aconteceu também com o condomínio Mirante do Vale, está com o código desde da sua aprovação. Todas as casas lá já foram construídas, já não tem terreno mais lá no condomínio Mirante do Vale, então a maioria já é casa, né? E está pagando o mesmo código do que o Aldeias da Serra, né? Agora, qualquer pessoa assim,
com um pouco mais de, vamos dizer, um bom senso, vai entender que um código uma pessoa que mora no condomínio Mirante do Vale, o valor do imóvel dela vale muito mais do que o imóvel no Aldeias da Serra. Sim. Certo? Por isso que eu estou falando que é importante conscientizar, levar a informação até a população, conscientizar e mostrar isso daí. Sim. Né? Aí eu por concordo. Conta do horário, né? Não é hipocrisia, né? Eu queria fazer mais uma pergunta só. Até porque não exige, né, uma verificação disso, né? Inclusive em São José, né, não me recordo o nome, né? Não tem um tempo para fazer essas coisas, não é exigido, né, um tempo, né? Fabiano, se não me engano, o Tribunal de Contas, ele opina para que se fosse feito anualmente. Anualmente? Não, a própria Constituição já fala que a planta deveríamos genérica fazer isso deveria anualmente. ser feita Sim, anualmente. deveria, né? Deveria. A Constituição não, o Código Tributário Nacional. Porque seria o ideal. Você não concorda comigo? Que, de repente, fazer uma atualização de 20 anos para um ano é muita coisa. Concordo. Entendeu? E nós, como técnicos do setor, nós temos enfatizado isso para todas as gestões. Sim. Entendeu? E mostrado essas discrepâncias. Só que é um projeto que não é muito simpático, sim, concorda? Sim. Ele gera um aumento. Então, nem sempre a gente pode até dar entrada. Tanto é que nós, nessa gestão, estamos dando entrada no projeto pela 3ª vez. Né? Então, nós podemos dar entrada, mas nem sempre ele vai ser aprovado. Então, inclusive, se eu não me engano, tem já um projeto na Câmara dos Deputados, já dando essa obrigação, né, exigindo essa obrigação, e que se não for feito, né, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, a gente pode sofrer sanções da lei de responsabilidade fiscal, entendeu? Mas não foi aprovado ainda isso, então nós ainda não podemos ainda se basear nisso. Sim. Queria perguntar para o senhor Alexandre, a lei vigente 3.763/98, junto com a 3.860 do ano 2000, essa derrubou os valores da gleba, né, para menor. E hoje a lei é novamente reajustada, não estão mexendo nisso, não estão mexendo, né, nos valores dessas glebas. Por que não está se mexendo? Sendo que na lei, por exemplo, no ano 2000, ela foi derrubada para menor. Por que isso? Não, aqui manteve da última lei, né? Da de 2000. E aqui não é valor, aqui é fator de cálculo. Né? Que quando a gente pega uma... Sim, mas ela não foi derrubada? Não foi derrubada. Ela era... Ou manteve, então, não é? Não, na lei de 2000 ela não foi derrubada. Ela começava, o código da planta, do fator gleba, ela começava, se eu não me engano, acho que no 10.000. Terrenos acima de 10.000 teria esse fator gleba. O que aconteceu nessa lei de 2000? Eles diminuíram, aumentaram ou diminuíram, vamos dizer. Eles colocaram mais itens. A partir de 2.000 metros quadrados teria esse fator gleba. Então, um terreno de 2.000 metros quadrados, você pega o valor venal, o código, o valor aqui do valor do metro quadrado do terreno, multiplica pela área dele e multiplica por esse fator. Aí você vai ter o valor venal do terreno. Aí, sobre esse valor venal, calcula os 2,5% para ter o valor do IPTU. Mas a gleba, nesse contexto aí, ela não vai sofrer nenhuma alteração, né? Não. Nessa atualização dos demais, aqui não está, né, alterando nenhum item do fator gleba, nenhum item do fator de absolescência, que é a idade da construção, né? E também não estamos alterando o valor do código. Estamos apenas corrigindo o código de algumas ruas. Se o senhor pegar o valor do metro quadrado de terreno do Código 1 do ano de 2019,
aqui está o mesmo valor do metro quadrado do terreno para o Código 1. Nós não alteramos o valor do código, e sim alteramos o código da rua. Não há qualquer alteração, não há qualquer aumento em nenhum ponto da lei hoje. A lei ela permanece exatamente como é. O fator Gleba é um decréscimo que acaba se aplicando para um IPTU para que ele não fique muito elevado para uma área maior. Nada disso está sendo alterado, nem mesmo o valor dos códigos. Nós estamos simplesmente ajustando alguns códigos por equiparação, sem alterar qualquer valor. Não há aumento de IPTU, nenhum centavo em aumento de IPTU nesse sentido. Somente equiparando aquela região que há 20 anos atrás estava com código 8, e a gente entende que hoje ele deveria ser código 20, por exemplo. Okay. Obrigado. Tá, okay? Senhor presidente, muito obrigado. Eu que agradeço também a sua presença, viu? Licença. Senhores vereadores, ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro, será realizada a nova audiência sobre o mesmo tema, às 14 horas, neste plenário. Tenham todos uma boa tarde.